Estava conversando com uma pessoa que tem muito conhecimento em Alphaville, uma região de São Paulo onde existe muitas pessoas com muita condição financeira, milionários e bilionários, tem muitos lá. E tem um trabalho de uma igreja muito relevante acontecendo naquele lugar. E foi perguntado para aquele pastor o porquê de tamanho alcance e tamanho impacto da igreja naquele lugar. Ele falou assim: eu pouco falo sobre prosperidade. E as pessoas acham que você está num lugar próspero, você tem que falar sobre prosperidade. Na verdade, aquele povo, eles já são prósperos. O que eles precisam é de paz, de ter um casamento abençoado, porque muitos estão destruídos no seu casamento, muitos estão depressivos, estressados, fadigados, arrebentados. Então muitos acham que falar de dinheiro é a solução. Porém, o que acontece? Nós temos pregado a palavra pura e simples, e tem trazido vida para aquele lugar. Então nós podemos ver uma coisa, que nós estamos vivendo dias onde é um tempo que Deus tem despertado fome e sede no meio da igreja. Amém? O louvor está comigo aí ou não? Cadê? Vocês estão vivos? Está aí. Deus tem despertado fome e sede nesses dias. Queridos, olha isso. A nossa maior necessidade não são as bênçãos de Deus, mas a nossa maior necessidade é o Deus das bênçãos. Essa é a nossa maior necessidade. É o que nós mais precisamos. O dinheiro, ele é provedor de oportunidades, mas o Senhor é o provedor das nossas necessidades. Por isso que mais do que as bênçãos que Deus pode dar, nós precisamos estar interessados no Deus que pode prover todas as coisas para nós. Eu comecei falando sobre um tema e eu quero... Na sexta-feira eu mandei uma mensagem para o Dr. Tiago. Eu falei assim: Deus está me dando um sermão sobre desnutrição. Eu falei: eu quero que você confira para mim as informações que eu vou te passar, porque eu não quero falar besteira. Eu quero ver se procede tudo isso. E ali eu mandei algumas coisas, ele falou: tá ok, mas tem alguns pontos aqui que eu quero reafirmar. Por exemplo, como uma pessoa sabe que ela está desnutrida? Olha os sintomas: perca de peso, fraqueza e fadiga, o comprometimento do sistema imunológico, a pele seca e escamosa, queda de cabelo, problemas digestivos, anemia, problemas de crescimento em crianças, dificuldade de concentração e aprendizado, alterações no humor e edemas pelo corpo. Na hora que eu li isso, veio muito de encontro com algumas coisas, porque como eu sei que eu estou num processo de desnutrição espiritual? Você pode parar aqui hoje e falar assim: pastor, eu estou entendendo o que Deus quer falar comigo hoje. Então, como eu posso fazer uma análise se eu estou bem forte ou eu estou fraco? Os sintomas, eles não podem ser negligenciados. Os sintomas, eles não podem ser assim: eu sei que isso está acontecendo, mas eu vou passar por cima de tudo isso. Só que a gente tem essa tendência de fazer. Você tem alguém aí que tem uma dificuldade grande de ir no médico? Conhece alguém ou não? Está com dor, está passando mal, você fala: vamos no médico? Olha para essa pessoa que tem essa grande dificuldade, só não fala nada, só olha para ela com aquele olhar condenador.
Tem gente que é ruim para ir no médico, a pessoa está mal. Mal. Aí, vou no médico. Não, vou tomar mais dipirona. Espera aí que eu tomei remédio, estou esperando fazer efeito. E está mal, vamos? Não sei. E alguns vão quando só estão arrastados para isso. Só que o que acontece? Espiritualmente é a mesma coisa. Olha só, de todos esses sintomas, 3 coisas acontecem. Os sintomas no interior, os sintomas no exterior, e terceiro ponto, quando afeta o relacionamento de um com o outro. Uma pessoa desnutrida espiritualmente, olha só, como no físico, problema digestivo, no sistema imunológico, anemia, a pessoa ela começa também a apresentar sintomas de desnutrição espiritual, primeiro aqui dentro. Sabe como? Você começa a perder a vontade de estar na presença de Deus. Outras coisas aqui dentro começam a ganhar mais valor para você. Por exemplo, tem o futebol, no mesmo horário de um culto. O teu coração, eu queria muito. Começa aqui dentro. Começa a surgir algumas paixões da carne. E isso começa a mexer com você aqui dentro primeiro. São alguns pequenos sinais que começam a acontecer aqui. Mas ninguém vê. Daqui a pouco, como também no físico, acontece no espiritual. Logo começa a ficar evidente. É aquele momento que tem algumas pessoas que chegam em você, batem nas tuas costas e falam assim: você está tão diferente. Você não era assim. Por que você está desanimado? Porque às vezes as pessoas não sabem distinguir o que te falar. Mas é aquele momento que a pessoa chega em você e fala assim: nossa, estou sentindo você tão cabisbaixo. Estou sentindo você meio com semblante diferente. O que está acontecendo com você? Porque na desnutrição física, afeta na pele, afeta no cabelo, aparecem os edemas, os sintomas aparecem. Uma pessoa que não está bem espiritualmente, logo começa a aparecer no rosto dela. Quando Caim matou Abel, qual que foi a pergunta de Deus para Caim? O teu semblante, o teu rosto está caído, o teu rosto está diferente, mudou. Sabe o que acontece, queridos? Esse é o momento que nós chegamos e começa a se tornar evidente para as pessoas. Porque aquilo que primeiramente era só você, só aqui dentro, já não está mais, porque isso ganhou força aqui fora. E tem aqueles outros estágios, qual? Que ele está tão evidente, já está tão na cara, já está tão escancarado. Qual que é um dos sintomas? Alteração de humor. Tem gente que fica azedo. Tem gente que está tão desnutrida espiritualmente, que tudo que fala, que tudo que pronuncia, é sempre em tom de crítica, é sempre em tom de trauma, é sempre em tom de achando pelo em ovo, achando algum problema, porque a pessoa na verdade ela está mal, ela está tão mal, que afetou ela, de tal forma que tudo que ela fala, é azedo, ou de mau humor, pessoa de cara fechada. Eu não quero comunhão com ninguém, eu não quero contato com ninguém, eu não quero ver ninguém, eu quero ser aquele assim, eu quero viver a minha vida, eu quero entrar e sair e viver a minha vida. Só que na verdade você acha que você está se protegendo, mas na realidade
é só um sintoma de que você não está bem e você não reconhece. Porque os sintomas são reais. Aí a gente para e pensa, mas como que vem a desnutrição? Fisicamente falando, é uma pessoa que não se alimenta do que deveria se alimentar. Você só come carboidrato, você não come um legume, uma verdura, você não come proteína, você não come o que deve comer, logo você começa a se sentir com fraqueza. É muito hoje em dia, na cara assim, evidente, o quê? Você já viu aqueles vídeos que uma mulher posta e fala assim, eu achei que era depressão, mas na verdade era falta de vitamina. Era falta de vitamina B12, era falta de vitamina B6, era falta de tomar sol, era falta de alguma coisa. E na verdade isso afetou a pessoa, porque ela não alimentou da forma como deveria. E com Deus a nossa vida na fé, você sabe o que acontece? É exatamente assim, ó. Quem algum dia aqui já passou do horário de comer? Era para você comer meio-dia. Era 3 horas da tarde, você não comeu ainda. Alguma vez já aconteceu com você assim? Ó, perdi a fome. Passou do horário de comer, você perde a fome? Por que que isso acontece? Porque logo o teu corpo vai se adaptando e acostumando, para ele poder comer da gordura, do armazenamento interno. Tanto é que depois de alguns dias, de tanto comer do que tem estocado e ali está interno, que a pessoa começa a ser afetada de uma forma muito grave. Gente, é desse jeito. O que nós lemos nessa noite? Que o Senhor estaria colocando fome e sede. Quem está comigo aí, diz um amém. O Senhor estaria colocando fome e sede. Mas aí, você sabe como que é no nosso dia a dia isso? É assim, ó, vem uma vontade no teu coração muito grande, eu preciso parar tudo e orar. Eu preciso parar tudo e entrar no quarto e começar a buscar Deus. Eu preciso parar tudo, sabe, e dar um jeito de passar lá na sala de oração, para mim ter um momento a sós, ler a Bíblia um pouco. Aquela fome, aquela sede, ela vem em você. Aquela vontade de buscar mais o Senhor, aquela vontade de estar em todos os cultos, aquela vontade de estar perto de Deus, onde você sabe que tem um movimento do Senhor, você fala, eu quero estar no meio disso, eu quero estar vivendo isso, eu quero mergulhar nisso, porque é a fome. E é desse jeito, quanto mais você come, no horário certo, da forma certa, chega no horário, você tem fome de novo, porque a fome é um sinal que você está saudável, que o teu corpo está bem. Quando você está mal, a fome começa a ir embora. Quando você está com uma virose, quando você está mal de algum jeito, você fala assim, eu não estou com fome. Mas quando você tem fome, é um sinal que você está saudável. Só que Deus plantou essa fome na gente. O Senhor plantou a fome em nós. E chega a hora da gente comer, o que a gente faz? Não come. Aí vai acontecer o que? Você se acostuma a não comer. Você acostuma a não comer, porque a fome passa. A fome veio e ela passou. A fome veio e ela foi embora. E aí você acostuma a não estar comendo, só que você só vai se dar conta na hora que vier um sintoma, a fraqueza. Você está fraco, porque você achou que podia, você está ali, não,
Eu tive fome, mas eu não estou, mas eu estou caminhando, mas eu estou fazendo, eu estou vivendo a minha vida. E você está achando que dá conta. Mas de uma hora para outra a fraqueza bate. Você começa a perceber que o seu coração está pulsando por outras coisas. Está entrando outras paixões, outros amores, outras coisas dentro de você. E aí você percebe que a desnutrição chegou. Porque simplesmente a fome bateu e você não se assentou. A fome bateu e você não foi se alimentar. Quantas vezes na nossa vida com Deus, queridos, é desse jeito? Quando a gente está bem com Deus, sabe? Quando a gente vive esse amor com o Senhor. Quantas vezes eu no meio do meu trabalho, eu lembro que eu trabalhava na loja de instrumento musical em Jaboticabal. A gente passava do devocional cedo, a gente abria a igreja cedinho para orar ao Senhor. Chegava no meio do dia, vinha uma vontade tão grande de buscar a Deus. Quantas vezes eu não ia no banheiro, não encostava a porta. E ali eu falava: Senhor, eu vim aqui só para te dizer oi, para te sentir mais, para ter mais e mais de ti, para estar próximo de ti, porque batia a fome e a gente ia comer. Só que às vezes está batendo a fome em você. Sabe o que você está fazendo? Eu dou conta de ficar sem comer. Eu dou conta de trabalhar mais. Eu dou conta de me esforçar mais. E você vai trocando o horário de comer, o momento de você comer, por outras coisas. Aí você se sente fraco e fala: mas por quê? Por quê? Não sei. Do nada, parece que vem um desânimo. Não é que é do nada. Você não ficou desanimado de uma hora para outra. Ninguém desvia de uma hora para outra. Ninguém esfria de uma hora para outra. Ninguém muda a visão de uma hora para outra. É porque você deixou de comer. Fala para essa pessoa perto de você: como que está a tua refeição? Está se alimentando direito? Olha nos olhos dessa pessoa e fala: está se alimentando direito? Se alimentar direito, queridos, não é comer um monte de besteira. Porque tem um monte de gente acima do peso que está com falta de vitamina, porque está comendo errado. Como eu saio desse quadro? Pastor, como que eu vou reverter isso? Eu já identifiquei que eu estou meio fraco. Eu já identifiquei o porquê que eu estou desse jeito. Como que eu viro a chave? Como que eu mudo isso na minha vida? Como no corpo físico, tem alimentos que demoram 72 horas para ser absorvido na nutrição. Então isso quer dizer, não é que eu como e logo o meu corpo já absorveu. Eu como agora e depois de um tempo ele absorve. Para reverter um quadro de desnutrição, dependendo se a pessoa está muito grave, ela precisa ser internada, ela precisa receber alimento, ela precisa receber soro e coisas que vão fazer estabilizar o quadro dela, para que a partir daí ela comece a se colocar de pé e se alimentar da forma certa. Eu vou dizer algo para você: sabe como que você reverte um quadro desse na sua vida? Passando a se alimentar, nem que se for com pouco, mas constante. Comer pouco, mas comer na hora certa. Comer pouco, mas comer as coisas certas na sua vida. O que eu estou falando com você aqui hoje é muito profundo, queridos. Porque vai ter hora que você vai estar mal. Lembra do que eu falei? Quando você está mal, você não tem fome. Tem gente que está aqui hoje, se você convidar para uma reunião de oração, a pessoa não aparece nunca. Você sabe por que isso? Porque a tua carne não quer. Você não está bem. Não, pastor, é porque eu oro muito em casa. Então eu estou tão cheio que eu não preciso estar no meio de ninguém orando. Não.
a gente precisa entender uma coisa. E quando a gente está mal, a gente não está com fome. A gente precisa aprender a buscar pela necessidade. Não apenas quando a gente sente vontade. É você sujeitar o seu corpo àquilo que é certo. Eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso, e eu vou fazer isso, porque eu não estou com vontade nenhuma, mas eu vou fazer isso. É quando você pega uma criança que não quer comer, fala, come, se alimenta, come, tó, abre a boca. Você já fez isso com seu filho alguma vez? Abre a boca, come. Eu lembro que minha mãe, quando eu era pequeno, ela falava, você está sem apetite, você vai tomar biotônico com fontoura e cartilagem de tubarão. Olha o resultado que deu hoje. De tanto cartilagem de tubarão e biotônico. Você tem que comer, você tem que comer, você tem que comer. E era na força. E eu só queria comer arroz puro, eu não queria mais nada. Minha mãe falava, você precisa comer carne. E de vez em quando ela fritava uns fígado. Eu acho que eu peguei trauma de tanto ela fazer fígado para mim, porque eu sentia aquele cheiro. E o que acontece? A gente não conseguia se alimentar direito. E nós precisamos entender que mesmo quando a gente não estiver afim, nós vamos comer, nós vamos buscar, nós vamos se entregar, nós vamos na direção de Deus, nós vamos se entregar mais e mais a Ele. Por que disso? Porque nós vamos fazer porque precisamos, não porque não estamos com vontade. Olha, queridos, João capítulo 6, versículo 35 diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. João capítulo 6, versículo 41 diz assim: com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. João 6, 48 diz, eu sou o pão da vida. João 6,51 diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus disse lá em João 6,53, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Então entenda uma coisa, quando eu estou com fome, e quando eu estou com sede, eu preciso comer para que o meu físico fique forte. Quando o meu espiritual está fraco, quando eu estou sem força, quando eu estou de repente, sabe, aquele momento assim de fraqueza, não querendo buscar a Deus, quando eu estou nesse momento, eu tenho que lembrar uma coisa, Jesus disse assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que comer de mim, esse não terá mais fome, aquele que comer de mim, esse será saciado. Então quando você se sentir fraco, é dele que você tem que comer, é ele que você tem que buscar, é ele que você tem que se encher, porque no momento de fraqueza, é dele que você tem que se fortalecer. Pastor, eu estou com muita sede. Ele não disse que provocaria sede, ele disse assim, aquele que beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. Entenda uma coisa, se você está de repente com esse sintoma, pastor, eu não estou bem, porque tem gente que está mal, e está naquela fase assim, eu preciso até ser carregado pelos outros. Tem gente que está tão mal, gente, presta atenção nisso, que às vezes só vem na igreja se alguém chamar. Você sabe o que acontece, irmãos? Nós temos investido pesado na palavra aqui na igreja, para que tenha um alimento sólido saindo desse altar para a tua vida, amém ou não? Nós temos investido nisso,
Uma coisa que Deus colocou no meu coração é isso, que tenha palavra sólida saindo para a igreja, porque isso muda a vida de pessoas. E às vezes, irmãos, tem uma série que vai mudar a tua vida, de uma sequência de palavras. Tem alguns nomes que a gente investe para trazer para você ser abençoado. E você não tem ideia do trabalho que às vezes a secretaria e os líderes têm, de entrar em contato com um por um. Você vai vir? Não, vem que é bênção. Vem que é bênção. Você precisa vir. Você precisa estar aqui. Olha, não falta não. Não perde não. É certeza? Então vem. Olha, eu vou esperar você. Você sabe por que tem que fazer isso com muitos de vocês? É porque está desnutrido e acha que está forte. Quando alguém tem que ficar te empurrando, meu irmão, vai, vem servir, serve hoje. Deus é contigo. O Senhor está com você, vai, vamos, vai dar certo. Por que você não está vindo? Por que você está faltando? Quando tem que começar a fazer isso muito com você, tem alguma coisa de errado acontecendo com a tua vida, e você não abriu os seus olhos. Porque quem está forte, comendo, essa pessoa quer comer. Essa pessoa fala, eu preciso de mais comida, eu preciso comer no horário certo, eu preciso disso na minha vida, eu não abro mão disso. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe como que muitas vezes você não encara a tua vida espiritual como a tua vida natural? Eu vou te provar que muitos, às vezes, não encaram a sua vida natural, seu corpo físico, como o espiritual. Sabe como? Olha para cá, gente. Deixa a mídia trabalhar. Sabe como? Quem que fica com fome aqui e fica nervoso? Levanta, pode ser sincero, tá? Quem que começa a ficar com fome e fica agitado, nervoso? Levanta a mão. Só começa a ficar com fome. Preciso comer. Amor, vamos, amor. O que vai comer? Acaba o culto, a crentalhada fica louca. Nós precisamos comer. Onde nós vamos hoje? Em que lugar que vai? É Burger King? É na onde que é? É lanche? É pizza? A gente precisa resolver, a gente precisa comer, a gente precisa Dá meio-dia, tem gente que não come, fica maluco, porque está morrendo de fome, precisa comer. Precisa tomar o café da manhã, precisa dormir no horário, eu preciso dormir cedo, eu preciso acordar cedo, eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso cuidar de mim, eu preciso me alimentar direito, eu preciso cuidar de mim. A gente tem essa preocupação com a nossa vida. Só que o Espírito está gritando muitas vezes e você não se atenta a isso. Porque se você tivesse a mesma preocupação com o seu corpo físico, com o seu espiritual, você estaria muito bem. Só que a gente precisa entender, a gente é feito de corpo, de alma e espírito. Presta atenção numa coisa, presta atenção no que eu vou te dizer. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O maná no passado tipificava Jesus. O maná, como que Deus trabalhava com o povo? Durante 6 dias eu vou fazer o pão descer do céu. Presta atenção, o pão vai vir do céu 6 dias. No 6º eu vou mandar uma porção dobrada. Mas todos os dias, o pão vai descer. E vocês vão ter que ir lá buscar. Você já parou para se perguntar, por que Deus, sendo tão inteligente, sendo tão sábio, sendo tão precioso, por que Ele não fez assim, eu vou mandar para vocês 30 pães, e vocês vão ganhar tempo, vocês vão armazenar, e vão comer um por dia, porque um Deus que tem poder de mandar pão do céu para a terra, Ele não tem poder de mandar um pão que não estraga 30 dias? Sim ou não? Porque Ele é poderoso. Quem está comigo, diga amém. E por que Ele não fez isso? Porque Ele queria nos ensinar algo. Porque todos os dias o maná virá, e eu tenho que buscar aquele maná e me alimentar dele naquele dia.
Se Jesus é o pão vivo que desceu do céu, entenda uma coisa, eu preciso buscar Ele todos os dias. Eu não posso buscá-lo apenas quando eu tenho vontade, porque o alimento de ontem não serve para hoje. E tem gente que está vivendo de experiências passadas, muitas vezes assim: olha, eu já tive uma experiência com Deus, olha como que foi. Olha, ano passado, há 2 anos atrás, 5 anos atrás, Deus falou comigo, pastor. Só que você não sabe contar experiências novas, porque as experiências são sempre passadas, porque você não entendeu que o maná não se busca uma vez sim, outra vez não, ou uma vez por semana, mas o maná se busca todos os dias. O pão vivo que desceu do céu deve ser buscado todos os dias da nossa vida. Nós precisamos se alimentar dele todos os dias, todos os dias, todos os dias. Nós devemos buscá-lo, porque isso vai trazer vida para o seu espírito. Entenda uma coisa: se preocupe com o seu espírito com a mesma intensidade que você se preocupa com o seu corpo. Às vezes, sabe por que a gente não se preocupa tanto? Porque o espírito, na hora que a gente já foi ver, a gente tem que às vezes se calar para entender como ele está. E a gente só vai se dar conta quando tudo está mal. Mas a gente precisa entender: eu não quero entrar num processo de desnutrição na minha vida espiritual. Pelo contrário, eu quero ter a minha vida regada pela presença. É quando a gente entende aquilo que Jesus falou. Mateus 4. Satanás confronta ele e diz assim: se você tem poder, você está passando fome aí, então transforma essas pedras em pão. E ele diz assim: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Eu preciso dessa palavra para me manter de pé. Eu preciso desse Jesus para me manter de pé. Antes da gente orar, eu quero te contar algo que aconteceu nesses dias. As crianças estão de férias da escola. E meu filho, esses dias ele virou para mim e disse assim: pai, eu quase não estou te vendo. Você está ficando muito na igreja esses dias. Foi a semana da festa da roça agora. Eu falei assim: eu queria estar mais perto de você. E eu falei: filho, mas quando eu estou aqui em casa, você está lá na rua batendo bola, ou você está no fundo de casa chutando bola, ou você está com o celular na mão jogando, fazendo alguma coisa. Aí ele deu risada. Mas ali Deus começou a ministrar algo no meu coração. É sobre a presença. Que a presença faz a diferença. O Senhor começou a falar: você como pai, estando na casa, se Ele precisa de você para qualquer coisa, você está ali do lado para recorrer, para ajudar, para auxiliar, para prover. Porque a presença faz a diferença. Quantas esposas ficam assim às vezes? Bem, você está vindo? Você vai chegar? Você está vindo logo? Onde você está? Mas às vezes quando o marido está dentro de casa, a esposa fica só fazendo serviço, limpando, ajeitando. Mas não é sobre estar lado a lado, é sobre a presença. E o Senhor começou a falar ao meu coração, que se nós formos como crianças, desejarmos a presença, desejarmos se alimentar da presença, Ele é aquele que socorre, Ele é aquele que provê, Ele é aquele que nos sustenta, porque nós fazemos questão dessa presença. Eu faço questão de ter essa presença. Nós como filhos, nós desejamos a presença do Pai. Você tem que desejar: Senhor, eu quero a Tua presença, eu preciso mais e mais de Ti, eu preciso mais e mais de Ti, eu não posso viver uma vida sem a Tua presença.
Eu sei que o Senhor nessa noite está querendo acabar com desnutrições espirituais. O Senhor está querendo aproximar de vidas. O Senhor está querendo um relacionamento com vidas aqui nessa noite. Eu quero orar por aqueles que estão se sentindo assim, fracos, e precisam realmente aquecer o coração novamente. Coloque sua mão sobre o seu coração. Você percebeu que as coisas, de repente, têm trabalhado na sua vida para você se enfraquecer, para você parar, para você desistir? Quantas coisas entraram e ganharam força dentro de você? Você perdeu o desejo de orar, você perdeu o desejo de buscar, você perdeu o desejo de se alimentar de Deus. Coloque sua mão sobre o seu coração, feche os seus olhos e não abra por nada. Aproveite essa presença tão preciosa e gostosa que está aqui. A presença do Senhor, ela é renovadora, ela é transformadora. Senhor, eu oro agora por esse homem, por essa mulher que tem se sentido fraco, que está se sentindo sem força, que muitas vezes precisa de um empurrão, precisa de alguém para ajudar a se mover. Senhor, eu te peço que a vontade de orar volte, que a vontade de buscar ao Senhor volte, que esse coração seja aquecido pela tua presença, que por mais, meu Deus, por mais que a nossa vontade esteja pequena, nós também venhamos decidir te buscar, decidir se quebrantar, decidir viver algo novo. Eu creio, meu Deus, que barreiras, cadeias, tudo aquilo que tem se levantado para afastar essa pessoa da tua presença, comece a cair por terra nesse momento. E um tempo novo, um tempo de avivamento, um tempo de quebrantamento, um tempo onde nós vamos aumentar o amor, aumentar a fome, aumentar a sede, e nós não vamos negligenciar. Quando a voz vier falar conosco, pare tudo e me busque. Nós vamos ser da geração que vamos te buscar com intensidade, com amor. Eu creio, meu Deus, numa noite de renovo sobre os teus filhos, numa noite de transformação, numa noite onde nós vamos, Senhor, decidir ir para o lugar certo quando a fome bater, em nome de Jesus.